Durante todos os domingos desse mês de janeiro, nós vamos falar a respeito das águas de Deus. As águas são um mistério na Bíblia Sagrada, porque toda vez que Deus fala de águas, Deus está falando dele próprio, de algumas das suas características e das suas manifestações. Então é preciso que a gente leia a Bíblia Sagrada de uma forma diferenciada e especial, que a gente entenda verdadeiramente o significado de cada texto e toma posse, como porção preciosa, aquilo que Deus está designando para várias áreas da história da nossa vida. Então, domingo passado eu comecei a campanha explicando alguns processos dessa manifestação das águas. Hoje eu não tenho tempo para repetir. Você então assiste depois no canal da igreja, no aplicativo, para você entender melhor as formas como Deus vai se manifestar e como a Bíblia diz para nós que Ele se manifesta. Hoje eu prometi falar sobre águas de prosperidade. Eu preciso que você preste bem atenção. Então vira para esse irmão que está do seu lado e diga para ela: muito prazer ter você aqui do meu lado nessa noite, mas eu preciso te fazer um pedido. Diga para mim: não fala comigo até sair a bênção apostólica. Diga: porque o que eu vim receber daqui, eu vou levar. Amém ou não amém? Isso. Então não abra mão desse entendimento e dessa motivação, porque às vezes uma palavra que a gente perde, uma letrinha que passa despercebido, o segredo vai embora e aquilo que a gente não entende, a gente não recebe. Aquilo que você entende que é seu de propriedade e de direito tem que vir para a sua mão. Mas aquilo que você acha que talvez não seja, vai passar despercebido e você vai perder essa oportunidade. Então não abra mão dessa oportunidade nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Então abra sua Bíblia comigo, por favor. Eu quero o profeta Jeremias, capítulo 31. Livro do profeta Jeremias, capítulo 31. Vou ler a partir do verso 9. Você achou? Diga amém. Diz assim a palavra do Senhor para nós essa noite: virão com choro e com súplicas os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho reto em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel e Efraim é o meu primogênito. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai nas terras longínquas do mar, e dizei: aquele que espalhou a Israel o congregará, e o guardará como pastor ao seu rebanho. Porque o Senhor redimiu a Jacó e o livrou da mão de quem era mais forte do que ele. Hão de vir e exultar na altura de Sião, radiantes de alegria, por causa dos bens do Senhor, do cereal, do vinho, do azeite, dos cordeiros, dos bezerros. A sua alma será como um jardim regado, e nunca mais desfalecerão. Então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos. Tornarei o seu pranto em júbilo e os consolarei. Transformarei em regozijo a sua tristeza. Saciarei de gordura a alma dos sacerdotes, e o meu povo se fartará com a minha bondade, diz o Senhor. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. Nós estamos reunidos nessa noite porque queremos essas águas. Queremos entender da forma como o Senhor opera sobre todas as áreas da história das nossas vidas. Chega do tempo de ser confundido como nécios ou como ignorantes daquele que passam por ti sem te reconhecer. Nós queremos
aliança, nós queremos relacionamento, nós queremos intimidade e queremos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem separado para nós. Por isso eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu te peço, tome esse altar que é teu de honra e direito, ministra sobre nós, para a glória do teu nome, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor, a Ele a honra, a glória e o louvor para sempre, aleluia. O capítulo 31 de Jeremias foi escrito por um momento muito difícil que Israel estava vivendo, por conta da desobediência e por conta de algumas questões. O povo foi se separando, se dividindo, e não estavam mais debaixo da mesma unidade, da mesma visão, do mesmo propósito. E toda vez que Israel se dividia, coisas aconteciam. Israel era acometida de circunstâncias que fazia com que ela parasse para refletir e voltasse a desejar ao Senhor, voltasse a desejar as obras, voltasse a desejar a aliança e o relacionamento. Quantas vezes na minha vida e na sua vida é assim também? Deus não nos amarra no pescoço uma corda para ter cada um de nós preso a Ele. Não, Ele nos deixa ir. Mas muitas vezes, a nossa escolha de ir gera tropeço, gera problema, gera falta de aliança, falta de compromisso, afastamento, apostasia, falta de amor. E aí, quando nós passamos por esse processo, acende uma luz dentro de nós. E Deus assinala e diz: eu estou aqui. Quem saiu de perto de mim foi você. Quem decidiu ir para longe foi você. Eu continuo aqui, volta. Volta para que eu possa reestabelecer sobre você, sobre a sua vida, sobre o propósito que eu tenho, tudo novamente. Então, a terra estava dividida e Deus muito chateado com Israel, porque agora Israel estava vivendo 2 reinos. O povo se dividiu debaixo de briga, o povo se dividiu debaixo de diferenças de pensamentos. Isso fez um grupo decidir se alojar e ter como capital Samaria, e o outro grupo se alojar e ter como capital Jerusalém. Põe para mim, por favor. Então, nesse mapa aqui você vai entender. O mapa de Israel está dividido em azul e laranja. Em azul, o conhecido e famoso chamado Reino do Norte, que foi governado por Jeroboão e tinha contido nele 10 tribos. E o Reino do Sul, que foi liderado por Roboão, descendente de Davi, por a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. 10 tribos no norte, 2 tribos no sul. Essa divisão no mapa, para nós, foi só uma questão de deslocamento de tribo, talvez, ou uma liderança, acesso a uma liderança mais parecida. Quem achava que Jeroboão tinha uma palavra diferenciada, seguiu a Jeroboão, e quem não decidiu ficar em Jerusalém com Roboão. A verdade é que não foi por conta disso. A verdade é que pessoas começam a seguir suas escolhas por livre e espontânea vontade, e seguem as suas escolhas independente de consultá-las ao Senhor, independente de saber qual é a vontade de Deus para isso ou para aquilo. E eles se dividem por conta de oportunidades, por conta de experiência, por conta de vantagem. Nós somos maduros para falar. Às vezes a porta abre, não é bênção de Deus. A porta abre, mas você enxerga uma oportunidade. Uma oportunidade de crescer, uma oportunidade de estar, uma oportunidade de fazer. E quem foi que disse para você que essa é a vontade de Deus? As tribos se dividem, é Reino do Norte e Reino do Sul. A terra está dividida e a própria Bíblia Sagrada diz, vou começar, você termina. A casa dividida não subsiste, não prospera. Porque tudo aquilo que acarreta a divisão impossibilita o derramar da prosperidade.
É por isso, marido e esposa, é importante que vocês andem em concordância, porque a casa dividida não vai subsistir, não vai prosperar. E varão, você vai sair 6 da manhã e vai voltar meia-noite. Se você não tiver acordo com a sua esposa, o dinheiro entra por uma porta e sai pela janela. Por quê, pastora? Porque o que gera, presta atenção aqui. O que gera o consentimento de Deus para a prosperidade é a unidade. O que gera o consentimento de Deus para uma liberação de algo poderoso para a minha vida e para a sua vida é o restabelecimento da unidade. Se está dividido, não vai crescer. Jeremias sabia disso. Então Jeremias começa a dizer: nós estamos pagando um preço muito caro porque nós nos dividimos. 10 tribos no norte, 2 tribos no sul, o povo cultuando em lugar diferente, o povo pensando coisas diferentes, cada um seguindo a sua vontade, a seu bel prazer, ninguém buscando a Deus. Está uma bagunça generalizada, e é claro que a terra está sofrendo, Israel está sofrendo, está passando dificuldade, está sendo envergonhada, está sendo constrangida, humilhada. Mas aí Deus começa a falar com Jeremias, e Deus diz assim: eu já sei como é que isso vai acabar. Eu já sei como é que essa história vai acabar, Jeremias. Eu estou te anunciando, presta bem atenção. Olha o versículo 8. Ele diz assim: eles vão vir. O que está escrito aí? 31, verso 8. Eles vão vir, eles virão. 9. Eles virão com choro. Olha o que ele diz. Eles vão vir, Jeremias. Mas infelizmente, porque eles não colocam as coisas em ordem, eles saem fazendo a vontade deles. Ao invés de falar comigo, ao invés de me procurar, ao invés de se instruir na palavra de Deus, eles saem atropelando as coisas. E aí eles sofrem. Só que eles vão voltar. Mas eles vão voltar o quê? Com choro. Eles vão vir chorando. Porque não é fácil passar por momentos de altos e baixos. Não é fácil hoje você ter e amanhã não ter. Não é fácil você acostumar com uma vida e essa vida ser retirada de você. Entenda que nós estamos falando de prosperidade essa noite. Não é fácil você experimentar de coisas boas e depois você ser obrigado a não poder usar as coisas boas, porque a vida não te permite mais. E esse desacordo traz tristeza. Esse calor todo. Puxa vida, eu lembro que eu tinha ar, hoje não tenho ar, é só o ventilador. E nesse calor, até tenho ar, mas vai pagar a conta, não tenho para pagar a conta da luz. Traz tristeza. E aí Deus diz para Jeremias: eles vão vir com choro. Eles vão vir com choro. E vão se lembrar de mim, e eu vou recebê-los, porque eu sou um Deus de amor. Eu sou um Deus que quero guiá-los para o cumprimento da minha palavra e da minha vontade. Então leia aí o versículo 9. Eles vão vir com choro e com súplicas. Então, olha para o seu irmão que está do seu lado e diga para ele: não vai bastar chorar. Porque tem um monte de gente que chora a beça. Chora por tudo. Ai, que as coisas estão muito ruins. Ai, eu não sei o que eu vou fazer. Ai, meu Deus, meu Deus. Ele está dizendo: não adianta vir só chorando, não. Tem que vir com... você vai ter que falar com ele. Você vai ter que pedir para ele. Suplicar é desenhar para Deus o tamanho real da sua necessidade. É rasgar o seu coração. É ser verdadeiro. É ser genuíno. Então ele disse: eles vão vir com choro e vão suplicar. Vão chegar diante de mim e vão suplicar. Talvez hoje seja o dia da gente determinar que o choro vai acabar e que nós vamos suplicar ao Senhor para que Ele venha ouvir as nossas causas nessa noite e mudar a nossa sorte de uma forma sobrenatural e poderosa. E aí o texto continua e diz assim: e eu os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de águas. Então, presta bem atenção. Então Deus está falando uma linguagem figurativa. Deus não está dizendo: eles vão vir chorando, vão pedir pelo amor de Deus e eu vou levar eles para beber água.
Vou levá-los para um lugar para que eles possam tomar banho. Faz algum sentido isso? Sim ou não? Não, porque não é literal. Não é uma linguagem literal, é uma linguagem poética. É uma linguagem figurativa. E Deus está dizendo, eles vão chorar. Eles vão suplicar e vão chegar até mim. E sabe o que eu vou fazer com eles, Jeremias? Eu vou levá-los aos ribeiros de água. No plural. Plural de ribeiro é ribeiros. Está escrito com plural ou não? Então olha para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele, tem mais de um. Bota para mim. Vou lembrar você. O que é o ribeiro? Nós aprendemos domingo. O termo que indica as correntes de águas menores que os rios. São rios pequenos. Rios não muito fundos. Onde muitas vezes estão adiante de nós com facilidade. Os enxergamos, os identificamos. Mas o ribeiro, ele pode ser visto em três oportunidades diferentes. Quem lembra? Como o curso normal, que mais? Não entendi. Quando ele está desértico, onde não tem água, mas você enxerga as margens, o leito desse rio. Você não vê a água, porque ele está passando por um momento de sequidão. Você só enxerga o leito desse rio, o curso desse rio, mas não tem águas. E o segundo? E o terceiro? Quando ele está muito volumoso e que as torrentes vêm sobre ele. Vocês estão aqui, gente? Que as torrentes vêm sobre ele. Um volume de água muito maior do que esse rio está acostumado a percorrer. De repente vê aquele volume absurdo de água sobre esse rio pequeno, que a Bíblia chama de ribeiro. Mas que você entendeu que toda vez que Deus está falando de ribeiro na Bíblia Sagrada, Ele está falando de quê? Você estava aqui domingo? Quem estava aqui domingo? Só para eu me situar aqui, se eu preciso pregar de novo. O que significa o ribeiro? Propósito. O que Deus está dizendo? Existem propósitos. É a minha vontade sobre a sua vida que estão diante dos seus olhos todos os dias. Fica te esfregando assim. Você não vê porque não quer. Fica passando na sua frente assim todo dia. Você sabe. O que é um propósito, pastor? O motivo pelo qual você nasceu em Deus. O motivo pelo qual Deus designou para a sua vida. A sua vida não é comer, dormir, trabalhar. Existe um propósito divino por detrás da sua vida. Por isso que esse cara que está sentado do teu lado é muito importante para Deus. Porque Deus designou sobre a vida dele um destino profético. Um propósito para que ele viva e para que ele experimente em Deus. E esse propósito pode passar diante de nós desde que a gente era pequena. Desde que a pastora Márcia nasceu, ela via o ribeiro. Por quê? Porque cantava bonito desde pequena. Então tinha um ribeiro facinho dela achar. Não precisava de mirabolâncias. Por quê? Porque estava ali, diante dos olhos. Era simples e transparente. E quando as torrentes tomam, o volume de água aumenta, é quando as pessoas nos enxergam. É quando as pessoas enxergam o propósito de Deus na nossa vida. É quando nós somos tomados por uma unção, tomados por um mover poderoso de Deus. Aí todo mundo diz, meu Deus, como que pode? Eu não sabia que ela era mulher de Deus assim. Porque não tinha observado o ribeiro, mas quando as torrentes vieram, todo olho viu. Todo olho viu e testificou. É sim, mulher de Deus. Que poder, que unção. Que coisa espetacular que Deus desenhou sobre a vida dela. Mas tem momentos da nossa vida que nem a gente enxerga o ribeiro. Por quê? Porque as águas secaram. São momentos de luta, de dificuldade. Mas Deus vem até mim e dizer para você, talvez você não esteja enxergando as águas. Mas a marca dos leitos estão ali. Porque quem desenhou os ribeiros para a sua vida fui eu. E eu jamais os apagarei da terra. As águas podem secar mediante as situações naturais. Mas eu não retrocedo numa palavra e numa só promessa que eu fiz sobre a sua vida. Está lá o leito. O caminho do rio pequeno. Para provar para mim e para você, quando você diz, eu não sei por que Deus
me fez nascer. Eu não sei, será que Deus ainda conta comigo? Será que Deus ainda vai me usar nessa terra? Aí Deus faz você abrir o olho e ver o desenho do leito. Não tem água não. Se você não está se vendo, o mundo então não vai te ver mesmo. Mas eu desenhei um caminho para você. Eu desenhei um caminho que eu quero que você chegue, que eu quero que você viva, e eu preciso que você experimente, porque esse é o sonho do meu coração para você. Então vamos ler de novo para você entender. Fala para esse irmão que está do seu lado. Entender profeta não é entender só o eixo que te digo. Quando o profeta está tomado da unção de Deus, ele fala a língua do céu por enigmas. O céu fala por enigmas. E você precisa entender o que o céu está dizendo. Lê de novo. Virão com choro e com súplicas, e eu os levarei, guiá-los-ei aos... O que Deus está falando? Fizeram um monte de bobagem. Foram separados. Estão batendo cabeça por causa de dinheiro. Estão sofrendo, a prosperidade não chega. Eles estão vendendo o almoço para pagar a janta. E eles vão vir até mim chorando, dizendo: não aguento mais essa vida. E vão suplicar para mim socorro e ajuda. E eu vou pegar eles. Eu vou levá-los. E tem hora que Deus pega a gente aqui, igual a gente pega a criança mal criada. Vem cá, menino. Vem cá que eu vou te mostrar. Eu não sei onde está. Vem cá que eu vou te mostrar. Deus nos pega aqui, e nos leva. Mas Ele não vai levar a gente para a igreja. Ele não vai levar a gente para o monte. Ele não vai levar a gente para um lugar de deserto. Para onde é que Ele levou o povo dele? Para onde? O que está escrito aí? Ele pegou o povo, Ele levou o povo, guiou o povo até os... O que Deus está falando? Para começar nessa conversa, você quer que eu restaure a sua vida financeira? Você quer que eu seja o Jeová Jireh? Você quer que eu seja o provedor, o teu abençoador? Você quer desfrutar das minhas bênçãos, de todo o meu poder e a minha riqueza? Primeira coisa que você tem que fazer é voltar para o meu propósito. Fora do meu propósito, o dinheiro entra pela porta e sai pela janela. Quer fazer um teste? Todo mundo que ganha dinheiro longe do propósito pelo qual Deus designou para a vida dele é um satel furado. Vai entrar e vai sair, vai entrar e vai sair, vai entrar e vai sair. Por quê, pastora? Porque ele não está junto ao ribeiro. Ele não está preso, alicerçado, vinculado, aliançado com aquilo que Deus tem para a vida dele. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: quem sabe, hoje é dia que o Senhor vai te levar de volta para os ribeiros. Porque tem mais de um, irmão. Tem um que você enxerga logo, mas tem outros por aí que vão ser revelados à medida que você for crescendo. Vários propósitos maravilhosos que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Continua lendo comigo para você entender. Virão com choro e com súplicas, os levarei e guiá-lo-ei aos ribeiros de águas, por caminho reto, em que não tropeçarão. Olha o que ele está dizendo. Eu quero que vocês voltem para o propósito, mas sem frescura. Ou você ouve a minha voz ou não ouve. Ou você anda comigo ou não anda. Se é para voltar, para chegar no ribeiro, tentando escolher o caminho que você vai fazer, não vai dar certo. Ou eu levo você, ou você vai continuar perdido. Então tem que voltar para o ribeiro no caminho reto. É para voltar, irmão. Eu só volto se a igreja mudar. Então você não vai voltar. Eu só volto se as pessoas forem... Você não vai voltar.
Sabe por quê, irmão? Porque o caminho reto, a gente não olha para a direita nem para a esquerda. A gente vai naquilo que Deus designou para a gente. A gente faz aquilo que Deus disse que é para fazer. Independente se chove lá, independente se tem problema aqui, independente se aqui atrás tem deserto. Deus está me fazendo voltar para o Ribeiro num caminho reto. É para voltar e acabou. Que você adora tropeçar. Todo o caminho que você desenha, você cai. Você adora escrever uma história de tropeço. Em nome de Jesus, isso vai acabar, irmão. Porque você tem que seguir um caminho reto. Todo caminho reto chega mais rápido. Ninguém nunca te ensinou isso. A distância entre dois pontos retas é o menor caminho sempre entre dois pontos. Reto. Sem curvas. Sem rodeios. Reto. E ele diz: porque sou pai para Israel e Efraim é o meu. O que ele está querendo dizer com isso? Quem que Efraim é primogênito? O que ele está querendo dizer com isso? Quem é Israel? Jacó. Jacó teve seu nome trocado, sim ou não? Eu estou contando toda essa história para você entender o negócio. Para você ver que não dá para ler um versículo e sair pregando o que quer, não, irmão. Porque isso aqui é vida para quem quer encontro e relacionamento com Deus. Tem que prestar atenção, tem que entender o que Deus está dizendo. Israel é quem? Jacó. Deus mudou o nome de Jacó. Ele teve uma experiência com o anjo. Quem lembra desse texto? No Vale de Jaboque. Quando você for comigo para Israel, eu vou levar você lá. E Deus muda o nome de Jacó. Deus chama Jacó de Israel. Mas a gente precisa voltar um pouquinho mais na história e entender. Jacó não era o primogênito. Quem que era o primogênito? Eles eram gêmeos, mas Esaú nasceu primeiro. Esaú tinha primogenitura, sim ou não? E aí acontece um monte de coisa, você conhece a história. Jacó recebe a bênção no lugar de Esaú, porque Esaú vende o seu posto de primogenitura por um prato de lentilhas. E se torna o primogênito. Vou fazer assim para você alcançar. Pela graça. Porque não era de direito. O de direito era ele. E a mesma coisa aconteceu com Efraim. O primogênito de José era Manassés. Mas Jacó estava cego. E na hora que ele foi abençoar os filhos de José, ele falou: bota os meninos aqui que eu quero abençoar. E aí ele bota a mão esquerda na cabeça de Manassés e bota a mão direita na cabeça de Efraim e diz: esse aqui vai ser maior do que esse. Aí José ficou doido e falou: não, papai, peraí, papai, deixa eu destrocar a mão. O senhor errou o negócio aqui. O Manassés é o mais velho, ele é que tem o direito da bênção da primogenitura, não Efraim. A Jacó insiste e diz assim: assim diz o Senhor, esse vai ser maior do que o primogênito. Então, mais uma vez, olha o que eu vou fazer. Pela graça de Deus, o que não era para ser se tornou. Então, lê o texto para você entender agora. Olha o que ele está dizendo. Eles virão com choro, com súplicas. Eu vou levá-los de volta aos ribeiros de água. Ao meu propósito sobre a vida deles. Por um caminho reto, porque eu não quero que eles se desviem nem para a direita nem para a esquerda. Porque eu sou o Deus que abençoa os que não são abençoados. Eu sou um Deus que trago como primeiro aqueles que nunca seriam os primeiros sobre a terra. Efraim nunca seria, Jacó nunca seria, mas eu sou o Senhor que coloquei Jacó e Efraim como primogênitos, porque eu faço do meu jeito e da forma como eu quero fazer. Aplauda ao Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Eu não te dou motivos para você desistir de mim. Porque você pode dizer para mim: quem sou eu? Existe tanta gente maior do que eu, tanta gente mais inteligente, tanta gente pronta, tanta gente que tem ribeiros volumosos. Quem sou eu? E Deus está dizendo: você pode ser como Efraim. Ninguém achou que era, mas eu fiz ser. Quem imaginou ser Israel? Mas eu determinei que fosse. Nós temos um Deus
que move a sua mão sobre a cabeça de quem Ele quer. Pode ser quem for, irmão. Que história for, que passado tiver, Ele troca as mãos e na hora de abençoar, Ele diz: eu sei, você não vale nada, mas eu amo você. De forma natural, você não tinha direito a nada, mas eu quero, toma. Eu quero mudar a sua vida, toma. Eu quero transformar você, toma. Eu quero fazer de você grande, viva nos meus ribeiros. Continua lendo, versículo 10. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai nas terras longínquas do mar, e dizei: aquele que espalhou Israel o congregará, e o guardará como pastor o seu rebanho. Ele está dizendo: pode anunciar por aí, pode anunciar pelos 4 cantos da terra, que eles foram divididos porque estavam desobedientes, mas a partir do momento que eles decidem me obedecer de volta, eu mudo a sorte deles. Pode anunciar, porque eles não têm padrasto não, eles têm pai, e o pai deles sou eu. Pode avisar as nações que não creem, pode avisar os povos que estão distantes, que não creem. Quando eles mudam, e quando eles se arrependem, e quando eles vêm a mim, eu os abençoo. Você não está alcançando o que Deus está dizendo, não. Desculpa. Se você tivesse alcançando, você já estava de pé, recebendo a tua bênção. Olha o que Deus está dizendo, irmão. Pode anunciar aos povos que nem em mim acreditam. Pode anunciar para aqueles que desdenham da tua vida, para aqueles que ridicularizam a tua história, para aqueles que dizem: lá os crentes, Ele está dizendo, eles são meus, são errados sim, foram separados porque são desobedientes, mas quando eles se arrependem, eu mudo a história deles. E pelos 4 cantos desses mares vocês vão ouvir dizer dos meus filhos, porque eu sou pai deles. Deu para entender? Irmão, se Deus é por nós, se Deus é por nós, Ele é por mim e por você, aleluia. Porque o Senhor redimiu a Jacó e o livrou da mão do que era mais forte do que ele. Ele deu o exemplo de Jacó, tudo que Jacó passou. Versículo 12. Hão de vir e exultar na altura de Sião. Presta atenção nesse 12 aí. Hão de vir, diga, eu irei. E ele diz assim: e exultar na altura de Sião, diga, eu irei. O que ele está dizendo? Eles vão se alegrar. E eles vão chegar na altura de Sião. Sião é a cidade de Jerusalém, era o antigo nome dado. O Monte Sião, os montes inabaláveis de Israel. Ele está dizendo, eles podem estar perdidos lá no norte, eles podem estar perdidos lá no sul, separados, desconectados, mas eu vou juntá-los e vou trazê-los para que eles experimentem aquilo que eu tenho para eles. E eles vão se alegrar de uma forma que eles vão vir aqui. Eles vão vir aqui. Eles vão vir aqui proclamar essas bênçãos. Olha o que ele diz. Radiantes de alegria. Está escrito isso aí na sua Bíblia? Versículo 12. Sim ou não? Continua. Por causa... Leia em voz alta. Por causa dos bens do... Então não é conversa de pastor, não. Ele está dizendo, eles vão se alegrar e vão vir até Israel para celebrar por causa dos bens que Deus tem e fez derramar sobre a vida deles. Quem aqui quer desfrutar dessa alegria? E aí ele continua e ele diz assim, lê aí. Do cereal, do vinho, do azeite, dos cordeiros, dos bezerros, a sua alma será como um jardim regado e nunca mais desfalecerão. Quando está tudo encaixado, a sua alma se alegra, você fica feliz, você poder desfrutar
das bênçãos de Deus, daquilo que Deus pode te proporcionar, é extraordinário, irmão. É extraordinário. E vou terminar aqui. E ele diz assim, versículo 13: então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos. Tornarei o seu pranto em júbilo, e os consolarei, transformarei em regozijo a sua. Vira para esse irmão que está só e faz assim: vai virar. Diga: vai virar tudo, em nome de Jesus. Versículo 14: saciarei de gordura a alma dos sacerdotes. Então deixa eu explicar esse negócio aqui, né? Ele não está dizendo que os pastores vão ser gordinhos, não, apesar dessa igreja seguir bem essa origem, né? Esse caminho. A gordura é um alimento muito precioso. E na Bíblia Sagrada ela pode caracterizar duas coisas. Primeiro, é exatamente esse papel de regozijo, de fartura. A gordura era entregue ao sacerdote em sinal de honra. E algumas traduções, a gordura na Bíblia fala de unção, de derramamento de unção. Então, quando no versículo 14 ele diz: eu vou saciar. Saciar é deixar a pessoa cheio, farto de gordura. Pastores, em nome de Jesus. Deus está dizendo: eu vou saciar a alma dos meus sacerdotes com o regozijo e a honra. Eles serão cheios, saciarei, vai ficar cheio. Não vai ter falta, não vai ter escassez, vai encher. Essa gordura é um presente, essa gordura é honra, essa gordura é ausência de necessidades. Isso vai vir sobre nós. E aí ele diz assim: e quando isso acontecer, saciarei de gordura a alma do sacerdote, e o meu povo se fartará com a minha. É bíblico, irmão. A gente recebe, a gente é abençoado e vocês são abençoados. É assim que funciona. Os sacerdotes eram abençoados, o povo era abençoado por causa que os sacerdotes eram abençoados. Mas ele termina e diz assim, ó: e o povo se fartará com a minha. Quem aqui tem uma versão diferente dessa? Com os meus? Por quê? Porque no verbo original o significado é prosperidade. É aquilo que eu posso dar, não bondade, mas aquilo que eu posso derramar, entregar, dar para o meu povo. Então ele está falando de bens. Ele está falando de coisas que o Senhor vai acrescentar sobre a minha vida e a sua vida. Amém ou não amém? Então você entendeu, você já entendeu que Jeremias capítulo 31, do versículo 9, né? Do 9 até o 14, Deus diz que Ele vai trabalhar de uma forma poderosa e extraordinária, para que a gente viva esse sobrenatural, para que a gente experimente desse derramar de prosperidade. Só que a gente precisa entender onde é que a gente está, irmão. Quem que é você dentro desse texto? Porque ele deixa claro que o povo que estava dividido, que estava longe dos ribeiros, longe do seu propósito, não prosperava por conta disso. Uns estavam no reino do norte e outros estavam no reino do sul. E a minha pergunta para você é: onde é que você está? Onde é que você está, que você foi deslocado dos ribeiros e não tem conseguido romper, e não tem conseguido viver aquilo que Deus tem para você? Sua história de prosperidade. Por quê, pastora? Faz assim com a sua mão: reino do norte, reino do sul. De novo: reino do norte, reino do sul. O reino do norte é guiado pela mente, pela razão. O reino do sul é guiado pelas emoções, pelo coração. Toda vida que é guiada pelo reino do norte, eu estou debaixo de metáfora. Toda vida que é guiada debaixo do reino do norte é uma vida guiada pela razão. Normalmente são pessoas legalistas, frias. Quando o norte reina sobre o sul, a pessoa é fria, ela é indiferente, ela precisa ver para crer. Ela tem um
um espírito de justiça muito forte. Isso está certo, é certo, isso está errado. Não, mas não pode isso, não, mas não pode aquilo. Tem que ser radical, tem que ser fachada. Por quê? Porque ela vive governada pelo reino do norte. E na nossa vida esse desequilíbrio, o desequilíbrio entre os reinos é que tem roubado de nós a prosperidade. Quando nós somos guiados pelo reino do norte, o tempo todo pela nossa mente, isso tem trazido grandes problemas. A pessoa que é guiada pelo reino do norte, ela é tão fria, que ela não se envolve nos movimentos, ela não consegue sentir a experiência da presença de Deus, porque ela é razão, ela diz, se Deus é Espírito, Deus não está aqui, não estou vendo, não estou sentindo, palhaçada, que troço esquisito. O que é governado pelo reino do norte, ele critica os que são governados pelo reino do sul. Por quê, pastora? Porque quem é governado pelo reino do sul são os chorões, os bobões, o que todo mundo passa a perna, que é chamado de trouxa, de bobo, porque ele confia em todo mundo, ele acredita em todo mundo, se ele puder, ele bota todo mundo que está na rua dentro da casa dele. Ele é extremamente emocional. Hoje ele está muito bem, amanhã ele não está nada bem, porque ele é guiado pelas emoções, ele é guiado pela alma dele. Hoje ele quer muito Deus, amanhã ele acorda e diz, não sei se é bem isso que eu quero não. Quando ele é guiado pelo reino do sul, ele é explosivo, ele não raciocina, ele não consegue raciocinar, porque se pisou no pé dele, doeu, passou pela alma dele, amigo, ele precisa resolver. Ele precisa resolver. E o que Deus está dizendo para nós, para Israel, ele estava falando da união mesmo, do reino do norte, de Jeroboão, e o reino do sul, de Roboão, deles se unirem e se tornarem uma só Israel novamente. Mas para nós, de forma debaixo de metáfora, Deus está dizendo, nós precisamos trazer equilíbrio entre o reino do norte e o reino do sul. Sabe por quê que a sua vida financeira não rompe? Porque você é guiado pelo reino do norte. No reino do norte você é duro. Você precisa trabalhar. Porque se você trabalhar de segunda a sábado, você vai conseguir tanto de dinheiro, e aí você vai fazer isso, só que você está esquecendo que quem é governado pelo reino do norte não tem emoção, e quem não tem emoção não trata bem a sua esposa, não cuida bem dos seus filhos, negligencia em coisas que são fundamentais para Deus. Homens e mulheres guiados pelo reino do norte são práticos. E passam por cima igual um trator de cima de quem tiver que passar, porque eles querem resolver problemas. Pessoas guiadas pelo reino do norte enxergam a palavra de dízimo e oferta como uma grande bobagem. 10% do meu salário, com esse dinheiro eu quase pago a conta de luz. Eu sou maluco? Eu prefiro pagar a conta de luz do que ficar sem luz em casa. Os que são guiados pelo reino do sul são exatamente ao contrário disso, são extremamente emocionais. Se eu chegar aqui e começar a chorar, Deus falou comigo que tem 10 pessoas aqui que tem que dar o carro, você levanta e entrega a chave, e não quer nem saber. Não conversa nem com o marido, com a esposa, nem entrega a chave. Por quê? Porque você está no mover da emoção. Você está debaixo do mover da emoção. Pastora, a senhora não crê nisso? Eu creio, irmão, mas debaixo do equilíbrio. A mente diz sim e o coração atesta pela fé. Equilíbrio entre os dois reinos. Senão não funciona. O reino do sul, ele vive tudo o que ele tem para viver num só dia. E eu era, né? O reino do sul e o pastor o reino do norte. O mais legal era quando ele dizia assim para mim, amor, vamos na concessionária, eu quero ver um carro. O que eu, Eric, entendia? Vamos trocar de carro. Vamos sair com o carro hoje da concessionária, inclusive. E aí, chegava na concessionária, ele olhava os carros, esse eu entro, esse não entra. O meu problema não é escolher o modelo, é o Fábio caber nele. A gente não escolhe carro pela beleza, não tem essa oportunidade. E aí ele entra, fecha, não dá, esse não dá, vamos pro outro, esse não dá. Aí escolhia um e dizia, cara, esse é lindo.
E aí, vamos fechar? Ele disse, não é tempo ainda. Para que me fez vir aqui igual uma palhaça? Perder meu dia aqui nesse negócio? Porque o Reino do Norte faz conta. E o Reino do Sul compra sem poder pagar. O Reino do Norte diz, vai demorar muito para isso acontecer. O Reino do Sul diz, eu vou e acabou. Vou pagar, vou viajar, depois eu vi, sei lá se eu vou viver. E se dane, depois a gente vê esse negócio. O Reino do Norte faz as compras e diz, uma vez só no cartão de crédito. Porque eu tenho para pagar mês que vem. O Reino do Sul divide 12 sem juros. 12 sem juros. Maravilha de Deus. E é assim na nossa vida com Deus. Tem hora que nós somos Reino do Norte. A gente fala para Deus, cadê? Está escrito aqui, está escrito. Por que eu não estou vivendo esse negócio? Por quê? Ou a gente é Reino do Sul. Eu estou passando por uns problemas. Deus, ninguém me ama. Ninguém me quer, ninguém fala comigo. Sabe quando é que Deus vai te trazer de volta para os ribeiros? Quando você reconhecer em que reino você está. Você precisa reconhecer e dizer para Deus, Deus, eu tenho vivido no Reino do Norte. Eu tenho sido duro, eu tenho sido cruel com as pessoas. Eu julgo mesmo, porque eu sou legalista. Eu julgo de estar errado, está errado. Quem tinha que estar lá era eu. Quem tinha que estar vivendo isso era eu. Quem tinha que estar fazendo isso, por que ele, porque para ele. Reino do Norte. Ou você é o cara de pau que vive no Reino do Sul. E sai daqui no domingo alimentado, feliz da vida, na segunda-feira cai, tropeça, faz um monte de coisa errada. Tem a cara de pau de chegar de noite, chorar e dizer, eu te amo tanto, Senhor. Eu não sei por que isso aconteceu. Porque quem é governado pelo Reino do Sul não tem controle. Ele vai na emoção. E quando ele vê, já foi. E deixa eu contar uma coisa para você. Para viver o propósito que Deus tem, nós precisamos ser uma igreja equilibrada. Uma igreja que aprende quando a razão tem que vir na frente da emoção. E quando a emoção tem que vir na frente da razão. Irmão, tem dia que eu quero socar uns 15. Eu já orei para Deus pedindo um martelo ungido. Eu pregar uns na parede assim, ó. E ficar preso na parede por uns 25 dias. Para parar de fazer besteira. A gente não pode ser guiado pelo Reino do Norte. Porque se eu fosse olhar para a minha vida, quem estava preso na parede era eu. Mas Ele teve compaixão, misericórdia e amor pela minha vida. É por isso que eu estou aqui hoje. Tudo na vida a gente tem que ter equilíbrio. Antes de julgar, o meu irmão olha para mim e diz, caraca, eu não fiz tanta besteira, mas eu já fiz besteira. E eu fui perdoado. Por que não dar um voto de confiança? Por que não estender a mão? Quando a gente tem controle sobre os dois governos, sobre o Reino do Norte e o Reino do Sul, Deus convida a gente para voltar para o ribeiro, porque não dá para viver. Eu não posso, olha o que eu vou dizer, eu não posso ter pastores, líderes, que estão vivendo no ribeiro, vivendo no propósito e ainda não entenderam que não podem ser nem do norte nem do sul. Não podem ser radicais nem emocionais. Que eles precisam ter equilíbrio. Porque senão eles vão matar ovelhas. Eles matam ovelhas sendo do norte e eles matam ovelhas sendo do sul. Ah, pastora, quem que mata ovelha sendo do sul? Quando você cai em tudo que é historinha que a ovelha te conta. Dramáticas.
E no fundo, a história nunca é bem aquela. Deus chamou a mim e a você essa noite para dizer para você: eu vou te pegar por aqui, ó. E vou te trazer de volta para o propósito. Mas ó, eu quero ver mudança. Eu quero começar a ver você trabalhar debaixo de equilíbrio. Põe a frase para mim, por favor. Escrevi uma frase. A unidade dos reinos é o equilíbrio que nos levará à prosperidade de Deus. Mas para que isso aconteça, precisamos estar nos equilíbrio. Eu quero muito, mas não posso comprar ainda. O pastor me deixou 15 dias de castigo. Logo no mês do meu aniversário. Isso não se faz com ninguém. Falou, não pode gastar o cartão de crédito. Falei, mas não pode gastar. E aí, 15 dias terríveis. Mas eu sou besta de obedecer, né, irmã? O equilíbrio gera prosperidade. Em tudo. Para de ser o durão, porque você não vai ganhar nada com isso. Para de achar que você é o único que tem a resposta para todas as coisas. Ou que você é o único certo, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. Ou para de ser aquela que adora estar vitimizada, escondida atrás das tuas dores, das tuas cicatrizes, da tua história do passado, para que as pessoas se aproximem de você, porque isso também não vai te levar a lugar nenhum. Nós precisamos ter equilíbrio. Deixa eu te contar um segredo. Jesus começou, já vou terminar. Jesus começou o seu ministério no Reino do Norte. Pergunta para mim, por quê, pastora? Não, pergunta porque você quer saber. Porque primeiro a gente transforma a mente. Transformai as vossas mentes. É assim que começa. Depois ele desce para o sul. E no sul ele começa a operação de milagres extraordinários. Por quê? Porque ele estava num lugar, num ambiente de pessoas emocionais. Eles viram o coxo andar. Eles viram o cego ver. Eles viram o mudo falar. Isso deixou eles emocionados ao ponto de desejar seguir Jesus, estar com Jesus. Primeiro ele prega para o norte. Primeiro ele prega para a razão. Depois ele prega para o coração. Até para você ser salvo em Cristo Jesus, que é pela graça, você precisa ter equilíbrio. Pergunta para mim, por quê, pastora? Porque a regra diz assim: aquele que confessar com a sua boca, diga razão, diga norte. E ele diz, e crê com o seu, diga sul, coração. Jesus não diz, se você crê com a sua boca que eu sou o filho de Deus, você é salvo. Por quê? Porque eu posso fazer isso sem que você tenha entendimento do que você está fazendo. Isso vai passar batido. Ou ele podia ter escrito, se você crê no seu coração que eu sou o teu Senhor, você está salvo. E aí nós íamos mover um culto debaixo de emocionalismos. As pessoas iam chorar, vindo na frente chorando, um apelo emocional. Foi isso que ele fez? Não. Ele diz, para você ganhar a minha salvação, porque é de graça, é um presente que eu tenho para você. Olha aqui, ó. Você precisa crer no seu coração. Você precisa crer, confessar com a sua boca. Você precisa ter entendimento do que você está fazendo. E depois sim, você crer com o seu coração que eu sou o Senhor da tua vida. Quando tem a unidade entre o norte e o sul, entre a razão e a emoção, a bênção chega. O propósito de Deus acontece. Você entendeu? Diga amém. Fique de pé no seu lugar. Cadê a foto do jardim? Põe para mim, por favor. Eu vou terminar lendo o versículo 12 para você de novo. Presta atenção aqui. Onde vir e exultar na altura de Sião, radiantes de alegria por causa dos bens do Senhor. Levanta a sua mão e diga, eu recebo os bens que o meu Pai tem para me dar. Ele diz assim, do cereal, do vinho, do azeite, dos cordeiros e dos bezerros. A sua alma será como um jardim regado e nunca mais desfalecerão. Olha para essa imagem aqui.
Isso é um jardim regado. Ele diz assim, a alma deles. Porque eu vou derramar os meus bens sobre eles. Vamos parar de hipocrisia. Deus está falando de prosperidade, sim. Deus está falando de mudar a sua realidade financeira, sim. É o que está escrito na Bíblia Sagrada. Esse texto, Deus está falando sobre isso. Ele diz, e quando isso tudo acontecer, a alma deles será como o jardim regado. Ou seja, não tem tristeza, irmão. Quando você olha para um lugar desse, qual o sentimento que vem sobre você? De paz, de alegria, uma sensação de prazer, um lugar que é cuidado, um lugar, olha o que eu vou dizer, que não tem praga, porque o que destrói a sua vida financeira são as pragas, e as pragas só entram sob um jardim que não é cuidado, e Deus está dizendo, eu vou derramar e vou fazer com que a alma dele seja um jardim regado, cuidado. E uma vez que Ele deu, Ele não tem alegria nenhuma de te tirar. Uma vez que Ele derramou sobre você isso, Ele não tem prazer nenhum de te tirar. Pastora, mas pode acontecer disso sair da minha vida? Pode. Em que situação? Em que situação? Você sair de perto do ribeiro. Porque depois que Ele saciar a tua alma, com os bens que Ele pode derramar, e te chamar de jardim regado e cuidado por Ele, aí você acha que você pode andar sem Deus. Eu já tenho a casa que eu quero, já casei, já tenho um carro. Agora eu posso andar pelos caminhos que eu escolher. Aí Ele pode permitir que você vá. E depois fazer você viver a experiência de Jeremias 31 tudo de novo. Porque fora do ribeiro não tem prosperidade. Fora de viver o propósito de Deus, não tem como você experimentar dessas bênçãos.